Duas. Sim, excelência. Duas, nós dependendo do que ocorreu, né? Doutora, tem alguma pergunta para fazer ao autor? Podemos passar para o Cristiano? Não, vou passar para o Cristiano. Doutor Cristiano, fazer a proposta ou podemos passar a Cristiano? Sim, tem perguntas. A proposta? Sim. Através de Vossa Excelência, saber do preposto, como se dava o registro de ponto, de horário de trabalho? Não existe lá, é biométrico. Biométrico é um registro, só que dá por biometria. Qual era a função, Excelência, que o autor, o reclamante, desenvolvia na empresa? A função ajudando a saber. Sempre foi só é função, sempre colaborou como ajudante desse caminho. Se em algum momento ele pilotava, dirigia o aparelho chamado empilhadeira. Ele em algum momento pegou a brincadeira? Não. Ele fez o curso de operador de brincadeira lá, que foi dado o curso a 10 funcionários lá. Ele foi um dos que participaram. Ele fez o curso, mas nunca mais não funcional. Que o autor fez o curso de operador de brincadeira, mas nunca atuou nesse curso. Nesse período que o reclamante trabalhou, quantos equipamentos existiam, a empilhadeira, e se a empresa tinha no seu registro de trabalho pessoas para dirigir, especificamente fazer essa função? Tem uma empilhadeira lá a gás, que é usada durante o dia, que é os carros, que serve dos carros que chegam com material. Tem as empilhadeiras elétricas, são duas empilhadeiras elétricas à noite. Então é uma empilhadeira a gás, existe uma empilhadeira a gás, duas empilhadeiras elétricas. O resto dos equipamentos são palheteiras manual. E quantas pessoas? São 12 funcionários. Excelência, queria complementar a pergunta no sentido de se essas pessoas que dirigiam esse equipamento se tinham registro especificamente para isso. Essas pessoas eram registradas na função operador de empilhadeira. Qual era a função? Eles eram ajudantes. Que a empresa não possui empregados registrados na função de operador de empilhadeira. Sim. Função Que é os ajudantes. Na época, hoje em dia, eles já são classificados. Mas Os essa época ajudantes não. de descarregas, que eram os ajudantes de descarregas. Excelência, ela queria constar essa última parte que ela disse que hoje os operadores já são, né? Já são registrados. Que atualmente a empresa possui empregados registrados na função de operador de empilhadeira. Porque a nossa convenção não fala da classificação de operador. Nelson? Sim, excelência, eu queria saber se quando o reclamante foi contratado, se foi informado a ele que ele iria exercer essa função de operador de empilhadeira. Porque não está registrado na CTPS, né? Eu queria saber. Entre as atribuições dele, quando ele foi contratado, ele foi informado que ele iria operar esse equipamento? Não operava. Ele nunca operou. Mas a senhora disse que alguns ajudantes os que foram de descarrego operavam. Ele nunca operou. Infelizmente, ele nunca operou. Porque o autor reitera a informação que o autor nunca operou. A empilhadeira. Não, mas eu queria saber especificamente se ele foi informado de que poderia operar ou que aquilo seria alguma função. Que ele poderia chegar a operar? Não. Só eu acredito que ele foi informado depois do curso. Vou fazer uma pergunta. Então, quem faz o curso justamente para que se algum operador faltasse, é substituído. E após realizar o curso, o autor foi informado de que poderia o autor foi informado de que poderia exercer essa função para substituir, não é isso? É outro empregado.
Excelência, pela ordem, eu gostaria de constar assim, ata, o esclarecimento até para Vossa Excelência no futuro da decisão, sentença, tá havendo uma confusão das informações. A empresa disse que não tinha no período funcionário contratado para dirigir empilhadeira. Aí depois disse que funcionários poderiam dirigir. Aí confirmou que ele não dirigia. Quer dizer, se não, aí depois ela disse, quando faltava os motoristas da empilhadeira, o ajudante dirigia. Ela disse que alguns operavam, mas que ele, especificamente, nunca teria Excelência, mas ela fez referência no sentido de que quando faltava o piloto da empilhadeira, o ajudante dirigia. Se não existia piloto, como é que o ajudante... Ficou confusão nesse sentido. Vossa Excelência compreendeu o meu entendimento? Ela disse no início que não existia piloto de empilhadeira. Aí depois ela disse, quando faltava o piloto da empilhadeira, se não tinha piloto, não faltava piloto. Eram os encarregados que dirigiam. Ele foi informado que poderia ser chamado para fazer atuar como ajudante. Ela disse que não, que quem fazia eram os ajudantes, mas que ele não fazia. Ela falou para mim, ficou bem claro isso. Mas ela não faz referência que existiam os motoristas registrados? De toda forma, eu postei a informação dela e vai ser elaborada. Vossa Excelência compreendeu o meu questionamento? Ela deu a entender que agora que existem os motoristas registrados. Excelência, eu queria saber, com relação ao registro de pontos, que ela disse que era biométrico, eu gostaria de saber se existia a possibilidade de os funcionários trabalharem além daquele registro feito, além do horário registrado no ponto, né? Não combina isso na empresa, para eles colocarem lá a data do horário que saem e retornarem para o trabalho. Não, ela pode o registro que sai. Mas em nenhum dia da semana isso, eu queria que ela... Excelência, eu queria saber, em geral, quais eram os horários de trabalho ao longo da jornada semanal, o início e o fim, e se tinha intervalo em cada dia de segunda a sábado. O horário do avião também. Começa a intervalo de meia-noite, deixa uma hora de intervalo, meia-noite. Ele começava de que hora? 8 horas da noite. Aí até que hora? Até meia-noite. Aí tem intervalo de 1 hora, retornado de 1 até as 4h15 da manhã. 8 a 0 e de 1 às 4h15. 20 dias da semana. De segunda a sexta. Aí tem um sábado que trabalhavam à tarde. Mas aqui começa 2 horas da tarde. Eu vou aproveitar. Intervalo, volta 8 horas. Então, retornando a 1, ficava até 4h15, de segunda a sexta. No sábado era de 2 da tarde. Às 2 da tarde. 4h15. São 4 horas, era de 2 Segunda a às 6. No sábado das 14, das 14 às 18, 18. Sábado das 14 às 18. Sempre foi esse o horário dele, eu teve alguma mudança. Sempre foi esse o horário. Sempre não houve esse horário. Excelência, se foi necessário, mesmo que eventual, em algum feriado ou domingo, utilizar a mão de obra do reclamante. Feriado e domingo, chegou a trabalhar? Já, se tinha necessidade, que o ônibus chegou a laborar em domingo e feriado, por necessidade. Se a empresa pagava adicional noturno. Sim, tem que receber? Estou recebendo adicional. Sim, Excelência. Você pode descrever, para desenvolver a função que ele fazia lá e os outros, se existiam alguma espécie de equipes que eles se reuniam ali para poder desenvolver aquela função, empilhando, desempilhando, manuseando os materiais? O doutor disse para fazer o empilhamento. Porque pelo que dá a entender, a empresa trabalhava com materiais para o supermercado e teria que alguém pilotar a empilhadeira para colocar produtos em cima, para descer, outros manusear para distribuir para os caminhões, se existia uma espécie de equipe. Tinha uma equipe que trabalhava muito. Tinha 4 equipes, que era só da parte de descarrego. 4 equipes de descarrego, é isso? 4 descarregos. E ele fazia parte de 1. E se ele normalmente trabalhava ao lado de Igor?
auxiliando ele, tirando e colocando produtos na empilhadeira. O senhor normalmente trabalhava na equipe dele ou havia variação? Variava. Às vezes eu estava na equipe dele, quando eu estava na equipe dele, ele ensinou. Ele chegou a morar na equipe dele. E que quem é que determinava essa situação que ele descreveu de marcar o ponto no horário que deveria sair e retornar ao trabalho, naquele mesmo instante? Essa orientação, essa ordem de quem? O encarregado lá da gente lá. Que era encarregado e orientava Você. para ter o ponto antes da volta. Yes. Sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem alguma pergunta, mesmo? Eu vou querer a última pergunta dele. Eu queria saber se, para ele exercer a função de ajudante, ele dependia do senhor Igor para fazer a parte dele como operador de empilhadeira, né? No caso. Toda a equipe precisava desse operador de empilhadeira. Dependia, justamente para poder tirar no mercado de canto mais alto, né? Que ele fazia esse serviço, para poder a gente justamente bater a carga. Ele ia e descia as mercadorias para a gente. Mas ele fazia isso para várias equipes ou só para essa equipe? Para toda a equipe. Todas as equipes? Todas as equipes ele fazia. E o autor é chamado por todas as equipes para operar a empilhadeira. Isso era para colocar, ele usava para colocar a mercadoria ou para retirar? Tanto como era para organizar, como era para tirar, assim, abastecer, para a gente abastecer os caminhões, que a gente estava na equipe de descarrego. E aí eu pegava, que ele baixava, que não tinha fome, para poder carregar os caminhões. Ele chegava, operava, baixava, aí vocês abasteciam e ele colocava de novo a mercadoria, né? E era necessário utilizar a empilhadeira para realizar abastecimento e organização. Nos locais mais altos. Perguntar mais perguntas não tem? Satisfeito, excelência. Sim. Excelência pela ordem. Só os operadores, porque os ajudantes dos cabelos utilizavam também os equipamentos conhecidos como patinha. Que a empresa pudesse, através do advogado, explicar qual é a relevância de Fábio, porque não faz parte do processo. Não, O depoimento dele vai ser valorado de acordo com todas as informações que ele deu, né? mas eu acredito que o processo é importante saber quem é Fábio. Ele já informou. Senhor Francisco Canindé Florencio, testemunha. Comparecer à sala de audiências da sexta vara. Trabalhou em que período lá na empresa? Se eu não me engano, foi de 2016 a 2017. Se eu não estou enganado. 2017. Laborou quanto tempo lá? Quantos meses? 8 meses. Um período de 8 meses. A função do senhor era qual? Ajudante de descarrego. Era a mesma do senhor Igor? Não, senhora, porque pelo tempo que eu passei lá, nesses 8 meses, eu vi ele fazendo muitas coisas. O senhor era só ajudante de descarrego, é isso? E ele fazia o quê? Ajudante de descarrego e eu não sei bem a função, mas ele trabalhava na empilhadeira. E o autor era ajudante de descarrego e também operava a empilhadeira. O senhor operava a empilhadeira? Não, senhor. O documento não operava a empilhadeira. Se você tiver alguma coisa para perguntar aqui. Sim. Se ele poderia, assim, nas palavras dele, descrever como era a rotina de trabalho dessas pessoas que exerciam essa função de descarrego e dessa pessoa que pilotava essa empilhadeira, como ele disse, o reclamante também fazia. A rotina é como? O que eles faziam? Chegava na empresa a hora que ele citou aí e eles iam fazer o quê? Como era essa rotina de trabalho? A rotina específica do senhor Igor era qual? Nós bateu o ponto, Bater ponto, aí pegava um mapa, que era para
separar a mercadoria, entendeu? Aí ele já ia para a empilhadeira, pegou a empilhadeira e ele disse, por exemplo, se fralda é. Aí ele dizia, Igor, dessa fralda tal, G, né? Aí ele pegava, descia a fralda, aí eu também, Igor, dessa já sardinha tal. Aí ele pegava, descia. Então, a rotina dele, no dia a dia dele, ele pegava esse mapa das mercadorias e ficava descendo Mas já- com a empilhadeira? Não, é isso? eu pegava o mapa, entendeu? Certo. E ele E ficava descendo a mercadoria. A rotina dele era descendo a mercadoria e, além disso, Aí pegava o mapa, aí voltava para lá, pegava o mapa e ia também pegar a mercadoria, entendeu? Mas geralmente quando ele já estava voltando já para deixar a mercadoria, ele já tinha 2, 3 esperando ele. então, além da atribuição dele de ajudante de descarrego, ficava organizando as mercadorias, ele ficava baixando as mercadorias. Exatamente, na empilhadeira. Isso era do estoque, ele ficava É no estoque. E o autor exercia todas as atribuições de ajudante de descarrego. Organizando as mercadorias. E além disso, era o autor. E além disso, o autor baixava as mercadorias através da empilhadeira, a pedido dos demais ajudantes. Se ele consegue falar desse período que ele disse que eles trabalhavam, quanto tempo aproximadamente, ou se ele conseguir descrever, que o senhor Igor estava sentado ali naquele equipamento dirigindo. O senhor sabe quanto tempo da jornada dele que ficava nessa? Ah, porque, deixa eu ver se eu consigo escrever assim, ó. A empilhadeira é daquelas que a pessoa trabalha em pé, tá entendendo? Pega aqui, aí vai, sobe, desce, aí bota lá a mercadoria. Mas ele ficava, não tem como precisar, ele ficava Assim, sentado na jornada, ou ficava um pouco em menos. torno de, vamos dizer que a jornada quando era bem cansativa, 12 horas, nós trabalhávamos 12 horas, ele ficava 11 horas. Então ele ficava quase o tempo inteiro na empilhadeira. Porque eu imaginei 30 funcionários pedindo Que o autor ficava quase toda a sua jornada operando. Fazer pergunta? Fazer duas só. Fazer só duas. Trabalhar o sábado, sabe? Certo. Excelência, conforme ele descreveu que assinava o ponto e voltava a trabalhar, se os funcionários discordavam disso e se houve algum desentendimento com algum encarregado em razão disso. Ele disse que assinava o ponto e continuava trabalhando. Se os funcionários discordavam disso e se houve algum desentendimento com quem mandava. Houve algum problema lá em razão disso, vocês ficarem registrando o ponto? Ele foi com quem esse problema? tanto como o encarregado, como o gerente do depósito. Mas o problema foi como? Exatamente, tem do horário. Que a gente Mas faz. alguém discutiu, houve alguma reunião, qual foi o tipo de problema? Doutor, a reunião dele lá que o encarregado fazia era juntava todos os funcionários e começava a dizer as coisas. Aí, por exemplo, eu fui minha pessoa foi como eu cheguei a questionar, assim, o senhor está cobrando, né? O senhor está cobrando aí para gente ficar além do horário, mas esses horários eu nunca recebi. E aí ele chegou até sanguinando comigo, ele disse se não quiser trabalhar, tem outro que quer trabalhar no seu campo. Então o senhor questionou, foi isso? Foi Exatamente. quem questionou o gerente? O encarregado. O encarregado e ele disse que tinha outras pessoas que Exatamente. Ele chegou a questionar o encarregado. Porque o ponto não era batido corretamente. O encarregado informou que havia outras pessoas interessadas em elaborar daquela forma. Excelência, se a testemunha presenciou algum funcionário ou o próprio autor nessas reuniões, sofreu algum tipo de humilhação, de distrato, de assédio moral? Específico do senhor Igor, o senhor viu ele ser destratado, um tratamento grosseiro em relação a ele especificamente? Doutora, eu vi quase todos.
inclusive até os conferentes. Mas o que o senhor presenciou? Seu tema? Tratar o Bem, quê? se eu puder, eu não estou discriminando ele não, tá entendendo? Mas como ele é uma pessoa mais cheiazinha, aí ele, como ele ia mais devagar, aí ele ficava no pé, tá entendendo? Quem ficava Cobrando no no pé? pé, o encarregado. Encarregado. É. Eu gostaria de saber da testemunha se ele conheceu naquele trabalho as pessoas de Fábio e Ronaldo. O senhor conheceu Fábio e Ronaldo. e Olha, eu não recordo, viu bem? desses nomes não se recorda do senhor Fábio nem do senhor Ronaldo. Ele sabe precisar, excelência, quem era a pessoa que operava as empilhadeiras? Quem operava essas duas empilhadeiras eram as pessoas responsáveis. Olha, uma era ele, a outra não sei, não estou lembrado o nome do outro. Mas era um. Ele era ajudante, qual era a função desse outro? Era ajudante. Também era ajudante? Eu creio que era ajudante, né? Porque ele sempre ouvia ele reclamar. Que apenas duas pessoas operavam a empilhadeira. O autor e outro empregado, cujo nome não se recorda. A testemunha já chegou a pedir para a outra pessoa que ele não se recorda o nome, para também separar a mercadoria, retirar a mercadoria para ele, como ele fazia com o senhor Fábio? O senhor também pedia para o autor, para o senhor Igor? Sim. Para outra pessoa, você pedia para outra, fora seu O senhor. Igor, o outro também? Sim, porque ele ficava no depósito maior, tá entendendo? Na mercadoria pequena. Aí na área da farinha já era ele, que era a parte de baixo, já era outra empilhadeira, tá entendendo? Que também chegou a solicitar outro empregado. Mas os dois, um quando ia no banheiro, aí o outro descia. Pegasse mercadoria e utilizar a empilhadeira. E como é que ele se reportava a ele, excelência, já que ele trabalhava com os dois? Ele lembra do Igor, como é que ele se reportava a ele? Esse outro, o senhor não lembra, não? Não, porque assim, como o outro era dificilmente de pedir mais as coisas a ele, e eu trabalhava mais no setor de cá, no setor dele, é por isso que eu me lembro mais O dele. senhor tem mais contato Com ele, eu tenho mais tinha mais contato com contato ele. com o autor. Sim, Landerlon. Senhor Landerlon, testemunha, comparecer à sala de audiências da sexta vara. Lá na empresa existia a função específica de operador de empilhadeira. Tinha alguém para conhecer essa função? Sim. Na época dele já tinha? Tinha? E na época do autor existia um empregado com carteira registrada como operador de empilhadeira. Quem era esse operador de empilhadeira? Lá era Ronaldo e Fábio. Os operadores de empilhadeira eram o senhor Ronaldo e Fábio. Ele operou empilhadeira lá em algum perto, em algum momento. Digo, Ele, o Igor. eu tenho conhecimento não. Não. O autor nunca operou empilhadeira. Está saindo? Nem eventualmente, se houver essa necessidade, se o fato de ser feito, pelo menos eventualmente, Não, eu sei que ele fez um curso de empilhadeira, certo? E que ele, o tempo que ele pegou foi que teve que fazer os testes do curso, certo? foi quanto tempo esse curso? Eu não me recordo. Sim, excelência. No período que ele, desde que ele começou, ele disse que ainda trabalha na empresa, se ele utilizou algum dia para tirar folga, quantas foram? O senhor lembra quantas folgas o senhor chegou a tirar usando o banco de
Mas o senhor chegou a usar? Ele chegou a tirar folga usando banco de horas. E não sabe precisar quantas vezes isso aconteceu. Se a empresa comunicou a ele que ele estava devendo ao banco de horas, estava com horas negativas, O senhor em algum período ficou com um banco negativo, devendo hora, Sim. e já ficou com um banco negativo, devendo horas à empresa. se alguma vez ele recebeu em dinheiro, no contra-cheque, horas extras. E alguma vez o senhor recebeu o pagamento, em vez de compensar, recebeu o pagamento hora extra? Já cheguei a receber. Ele chegou a receber o pagamento. Eu não discuto, que ele já ficou com um ponto negativo. Negativo de horas. Ele citou a pessoa Dionaldo e Fábio como as pessoas que dirigiam a empilhadeira. Se ele sabe informar se essas pessoas na contratação foram destinadas exatamente para essa função, se consta na carteira, inclusive. O senhor sabe se a carteira deles constava operador de empilhadeira? Nossa. Que não sabe se a CPPS, Ronaldo e Fábio consta a função, se na CPPS consta a função de empilhador, operador de empilhadeira. Se Ronaldo e Fábio também exerciam a função de ajudante. Eles eram ajudantes também, atuavam como ajudantes. Não, o senhor nunca viu? Só via ele no empilhadeiro ou viu ele fazendo a função de ajudante também? E especificamente o Fábio é empilhador. Fábio é empilhador. O senhor Fábio atuava apenas como operador de empilhadeira. E o senhor Ronaldo, ele também fazia a função de atribuição de ajudante? Não. Ele só operava? Eu não. Porque não lembra se o senhor Ronaldo atuava apenas como operador de empilhadeira. Se ele tinha contato no dia a dia de trabalho com essas duas pessoas, Ronaldo e Fábio, exercendo a função. No dia a dia do senhor, o senhor via os dois trabalhando no dia a dia? Sim. E costumava ver os dois laborando no dia a dia. Aí, Excelência, Vossa Excelência defira ou indefira a pergunta. Se ele via, trabalhava ao lado desses dois, ele não sabe descrever a função que eles exerciam? Ele não sabe dizer se era só como empilhador, se era como ajudante? Eu não sabia, ele trabalhava de função fora do empilhador. O senhor não lembra se eles faziam outras coisas? O senhor só se recorda deles fazendo isso, porque só se recorda dos dois operando em empilhadeira. Se ele sabe dizer se no período que ele trabalha, se a empresa contratou em alguma vez alguma pessoa ou mais de uma para exercer a função de dirigir as empilhadeiras. Eu acho que ele já informou, ele disse que não lembra. Mas ele disse em relação aos dois, né? Ele disse que essas duas Mas como ele ainda trabalha lá, Excelência, a pergunta é pertinente. tem Se a empresa contrata especificamente empilhador. com essa função de traz Esse contrato, na rodada completa de empilhador do curso, tem empilhador na empresa. Mas essas pessoas que atualmente operam, a carteira delas teria operador. Atualmente existem empregados registrados com a função de operador de empilhadeira. A última pergunta, Excelência, se essa resposta que ele deu, se aplica ao período que o senhor Igor trabalhou na empresa, se existia essa contratação nesse período, para esse cargo. Na época dele já tinha, Eu acho que ele já respondeu essa discussão de ontem. na época dele já tinha operador de empilhadeira contratado? Sim. Já tinha? Quem era? Fábio. Mas o senhor não me disse que o senhor Fábio e Ronaldo eles eram ajudantes, não? Fábio Ronaldo, ele era empilhador. Certo, ele exercia a atribuição de empilhador, mas a carteira dele estava o quê? Eu quero saber na carteira, no período dele, tinha alguém que tinha lá operador de empilhadeira na carteira? Agora tem? Ele não sabe dizer se na época do autor havia empregados registrados como operador de empilhadeira. Satisfeito, Excelência. O senhor aguarda lição específica? Não. Encerrar? Pode. Razões finais. Pode ser orais também, se quiser a gente faz agora. Vou fazer, doutor, então vou puxar
A gente faz por escrito, né? 48 horas pode protocolar. Excelência, se for por escrito, dê um prazo maior? É porque a gente tem um pouco mais de volume. 5 dias? Seria ótimo. Julgamento do dia 9 de agosto. Publicação na forma da ação. Ok, obrigado. Bom dia a todos.